Olá, pessoas! Vamos agora responder as nossas questões do Enem sobre reprodução das angiospermas, um tema que muita gente acredita que não cai no Enem, mas a gente viu que em algumas últimas edições caem detalhes especiais que é muito bom a gente ter cuidado e é bom a gente prestar atenção. Mas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide, ou seja, 3N. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de... Como a gente viu nas aulas dessa semana, e até mesmo nas da semana passada, as angiospermas elas têm um evento muito importante que a gente chama de dupla fertilização. O que isso significa? Isso significa que lá no órgão feminino das angiospermas, que a gente já sabe que são os gineceus, ou seja, aquela garrafinha, aquela forma de garrafinha que a gente tem nas flores das angiospermas, nós vamos ter a presença de dois fenômenos de fertilização. Dentro do gineceu, nós vamos ter o ovário. E do ovário, nós teremos os óvulos. Dentro dos óvulos, que não são o gameta feminino aqui, mas contém um gameta feminino, nós teremos aqui... Vamos destacar aqui 3 células. Nós vamos ter uma oosfera, que é por si só o gameta feminino da planta, e nós vamos ter 2 células que nós chamamos de núcleos polares. Lembrando que a oosfera aqui é N, ela é haploide, e cada núcleo polar também vai ser N. Aqui chegando o grão de pólen. O grão de pólen que vai trazer consigo 2 gametas masculinos, 2 núcleos espermáticos. Ao trazer os 2 núcleos espermáticos, cada um com N, nós vamos ter essa dupla fecundação. Um dos núcleos vai se unir à oosfera, gerando o zigoto e depois o embrião 2N. E o outro núcleo espermático vai se unir a esses 2 núcleos polares, gerando o endosperma. O endosperma, que como nós podemos ver é 3N, e serve para nutrir esse embriãozinho aqui. Ou seja, a resposta da nossa questão, essa segunda fertilização, a fertilização que gera o tecido triploide, ou seja, que gera o endosperma, foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de reserva para o embrião. Item B. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica ou abioticamente, ou seja, por seres vivos e não vivos. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é a... Então, aqui nós estamos tendo uma pergunta acerca da polinização, ou seja, quando o grão de pólen chega ao estigma da planta. O estigma que é aquele buraquinho, a entrada do nosso carpelo, da nossa garrafinha lá. Então, gente, a polinização pelo vento é o que a gente chama de anemofilia, a qual é uma estratégia de polinização muito utilizada pelas angiospermas. Para a gente entender essa questão, a gente tem que entender que polinização vai ser exatamente essa questão que ele colocou aqui. Então, nessa questão, a gente vai dar uma olhada item por item, tá certo? Vamos ver. Item A, diminuição do cálice. O cálice, gente, é aquela parte que tem o conjunto de sépalas, aquela partezinha verde debaixo da planta. E isso não tem nada a ver com uma estratégia evolutiva. Alongamento do ovário. O alongamento do ovário, ele não iria ajudar em nada o pólen chegar ao estigma, uma vez que o ovário ele está dentro lá do carpelo. Despolinização do néctar. Opa, o néctar ele é muito importante para a polinização. Só que o néctar ele é importante para a polinização que depende dos animais.
uma vez que os animais, ou até mesmo alguns insetos, eles vão atrás das plantas pelo néctar e acabam fazendo esse papel de polinização. Intensificação da cor das pétalas. Olha, outro processo importante para a polinização, porém, quando a gente fala de polinização pelo vento, a cor da pétala é insignificante. O vento ele não vai ver a cor da pétala. Então sobra o nosso item E, aumento no número dos estames. Os estames, gente, é aquela partezinha que a gente tem um conjunto da antera e do filete. A antera é essa que é a responsável pelo acúmulo do grão de pólen. Então, se eu tiver muitos estames, eu vou ter um maior número de grãos de pólen, ou seja, isso irá ser facilitado pela ação do vento até chegar ao estigma que a gente deseja. Terceira questão. Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira, por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino, que é o saco embrionário das flores das angiospermas, é complexa, sendo formada por um conjunto de 8 células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides, ou seja, 2N, as gaméticas são haploide, N, e o tecido de reserva da semente é triploide, 3N. Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados, respectivamente, na oosfera, no zigoto e no endosperma? Como vocês já sabem, devido às nossas aulas dessa e da semana anterior, a oosfera é o gameta feminino da angiosperma, ou seja, como o próprio anunciado nos deu, a oosfera será haploide. O zigoto, ele é a junção de 2 gametas, portanto, diploide, enquanto o endosperma nada mais é do que esse tecido de reserva da semente, ou seja, ele será triploide. Quando a gente fala da goiabeira, pessoas, a gente sabe que a planta em si, no caso das angiospermas, ela vai ser o esporófito. O esporófito é simplesmente o carinha que é o 2N. Portanto, se o 2N é 22 cromossomos, todo mundo que é 2N é 22. Todo mundo que é N vai ser metade, que é 11. E 3N vai ser a metade em 11 multiplicada por 3, ou seja, 33. Então, a nossa resposta é 11, 22 e 33. Item B. Essas foram as questões de Enem já cobradas sobre o nosso tema. E até a próxima semana com a próxima temática.